Bem, pessoal, aqui quem vos fala é o Rômulo, eu trabalho na Universidade Federal de Rondônia e aqui é o canal Teolitérias. Bem, vamos dar sequência às nossas aulas de semiótica americana, semiótica da linha do Charles Sanders Peirce, e hoje a gente vai discutir, dando sequência à aula 5, que tratou do fundamento do signo, o que faz um signo semiótico ser realmente signo. Não é a natureza do que ele é feito, mas sim a sua relação consigo mesmo, de certo modo, que é a primeira relação triádica. Dá uma olhada aí no vídeo 5, que trata do fundamento do signo. E hoje a gente vai tratar da relação do signo com o seu objeto. Essa relação do signo com o seu objeto. E para isso irão aparecer conceitos importantes, em onde nós vamos dar um salto aí da linha da tricotomia ícone, índice e símbolo, que é quando a gente vai tratar do objeto dinâmico e do objeto imediato. Normalmente, muitas pessoas que já assistiram os vídeos ou que já tiveram aulas de semiótica nesses 15 anos que eu trabalho com semiótica, o quanto que a gente escuta no ícone, no índice e no símbolo, e quanto a gente usa essas categorias para análise. Mas hoje eu acho que a gente vai dar um salto importante, que é trazendo o conceito do objeto dinâmico e do objeto imediato para dentro das nossas discussões e como ele pode ser útil. E a gente vai partir daí exatamente, né? Então dá uma olhada aí, o objeto dinâmico e o objeto imediato, que são as inserções que a gente vai fazer aqui para dar um salto nos nossos estudos semióticos da linhagem do Peirce, né? Então, bem, para a gente iniciar, a gente precisa só fazer uma revisão e entender que há 3 propriedades que tornam alguma coisa em signo. Então a gente tem a questão da qualidade, nós temos a questão da existência e nós temos a questão da lei. Essas são propriedades que tornam um signo realmente signo semiótico para o Charles Sanders Peirce. Por outro lado, a gente tem que pensar o seguinte: vai surgir daí uma relação interessante. Dentro do signo, dentro do próprio signo, nós vamos encontrar ali dentro dele próprio a razão de existir da conexão com o seu objeto. Então, se eu pegar aqui, vamos então iniciar o raciocínio do seguinte modo. Vamos ver um animal do ponto de vista real. Olha aí. Aparentemente, por mais que eu tente fazer com que você veja um animal real, o único animal real que você pode ver de verdade é se você tiver na sua casa agora um gato. E aí você está vendo para esse gato. Se eu mostrar aqui uma fotografia de um gato, ela não vai passar de uma representação do gato. Então a gente tem que entender como essa mecânica com signo se conecta com o seu objeto. Então, se eu tenho aqui a imagem do gato, essa imagem está me levando até um gato real. Então eu tenho um objeto, que seria o gato real, que pode estar aí na tua casa, que está aqui na minha casa, e a representação do gato, que é o signo. Então eu tenho signo e tenho objeto. Isso acho que é claro para a gente na altura desta 5ª aula. Mas o que promove essa conexão são 2 tipos de objeto. Há um objeto real, então vamos nomear aqui agora esse objeto real, e há um objeto dentro do signo que conecta com esse objeto real. A exemplo da fotografia. Então, se eu mostro a foto de um gato, aquela representação do gato, o desenho do gato, a figura do gato dentro da foto, ela é um objeto que nós chamamos de objeto imediato. Vai se conectar com o objeto real. E o objeto real, ele é chamado de objeto dinâmico. Aquilo a quem a gente fala, ou do que a gente fala, é objeto dinâmico. E o
objeto real é aquele que está representado, ou evocado, ou indicado dentro do signo. Então tem uma parte que eu acho bem interessante aqui na Santa Ela, na página 15, que ela vai dizer o seguinte: ora, quaisquer que sejam os casos, uma frase, uma foto, uma música, ou seja lá o que for, os signos só podem se reportar ao algo porque, de alguma maneira, esse algo que eles denotam está representado dentro do próprio signo. Então, quando eu pego uma camiseta com este logomarca aqui, esse aqui é um objeto o quê? Imediato, ele está aqui dentro do signo. A loja a quem eu estou fazendo referência, que é o objeto a quem eu estou fazendo referência lá em Gramado, esse objeto lá é chamado de objeto dinâmico. Então é o objeto a quem eu me refiro. Mas para que eu possa me referir a isso, eu estou usando a imagem, a logo, a arte daquilo. E isso aqui nós chamamos de quê? De objeto imediato. Então, no signo está o objeto imediato, este é o signo. A quem eu me refiro, ou que eu me refiro lá, que é o objeto, chamamos de objeto dinâmico. Ok? A gente vai dar outros exemplos para poder entender isso melhor. Então, se a gente parar para pensar e pensar no signo enquanto um portador do objeto imediato, quem se conecta com o objeto dinâmico é o próprio objeto imediato. Então, o objeto imediato ele tem um tipo de conexão com o objeto dinâmico. Esse tipo de conexão ele está ligado aos 3 verbos importantíssimos que a gente tem que descrever esses verbos e pensar nesses verbos de uma maneira clara. Então, quais os verbos que fazem com que o objeto imediato se conecte com o objeto dinâmico? Sabendo que o objeto imediato ele está no signo, ele é a imagem da foto, ele é a cor da embalagem, ele é a cor da camiseta, essa camiseta é laranja aqui, cheguei. Ele é o aspecto que está dentro do signo. E o objeto dinâmico é a coisa real a quem eu estou fazendo referência. Né? Então, eu estou agora com um livro aqui. Este livro que está na minha mão, ele é um objeto dinâmico, ele é real. O que vocês estão vendo aí é a imagem do livro, é o signo do livro, mas o que vocês estão vendo aí na tela é um objeto imediato, ou seja, é a presença do livro real aí na tela, para que você possa visualizar e saber a quem eu estou me referindo. Nesse caso, é uma relação de existência. A coisa que eu estou mostrando é a coisa que eu estou aqui na mão do livro. Então aí nós chamaríamos de índice. Mas a gente vai tratar melhor dessas 3 situações, dos 3 verbos aqui. Eu vou já colocar esses 3 verbos aí. Quais são? Então a gente tem sugerir ou evocar. Eu acho que está bem legal esse primeiro aí, sugerir ou evocar. O outro, indicar. E o terceiro, que seria aí representar. Então a gente tem 3 verbos aí. Então a gente vai ter a seguinte relação: um objeto imediato está para uma relação com um objeto dinâmico, que é a coisa real, com 3 verbos. Ou ele evoca o objeto real, objeto dinâmico, ou ele indica o objeto real, ou ele representa o objeto real. Então são os 3 verbos aí expressos para a gente entender. Então como é que a gente poderia entender de uma maneira mais simples? Então, quando eu tenho um ícone, a primeridade, o ícone ele é um objeto imediato que se relaciona com um objeto dinâmico pela evocação ou pela sugestão. Então, quando eu olho para o céu e vejo nuvens escuras, essas cores das nuvens escuras, elas vão me sugerir, essa tonalidade, essa cor, ela me sugere a chuva. Então, eu tenho uma representação da provável chuva, ela vai me chamar o signo, imediato, que são as nuvens escuras,
vão me levar até um objeto dinâmico que seria provavelmente a chuva. Então ela me sugere, ou ela evoca, tá? Muitas vezes é muito importante muitas vezes é importante falarmos que pode não significar exatamente a coisa. Ou seja, em outras palavras, um objeto imediato que evoca um objeto dinâmico muitas vezes pode não evocar. Por quê? Porque se de repente eu tiver a cor azul, só a cor azul, o que esse azul vai trazer de objeto dinâmico para mim? Alguns aspectos de cor, algumas qualidades, mas ele pode não me trazer objeto dinâmico nenhum. Ele pode me dar um monte de dúvidas, porque ele apenas sugere, ele não é a resposta real. Pode ser o céu, pode ser um monte de coisa, né? Agora, quando a gente fala do índice, que a gente está falando do sim signo, o objeto imediato, ele indica o objeto dinâmico, ou seja, é o caso da fotografia, como eu disse. Ele está lá na fotografia, é a representação do livro na fotografia, a representação do logo na camiseta. Ele está lá, ou ele inteiro, ou parte dele, ou indica ele. Então o verbo, notem que é o verbo indicar. E o exemplo claro aí para a gente que está começando aí na semiótica seria a fotografia. Assim como no ícone seriam as cores. Quando eu falo de índice, eu estou falando de indicar e estou falando de fotografia. Agora, o terceiro verbo que a gente está tratando, que é o representar, está ligado ao lege signo, à lei, ao símbolo. Por quê? Eu entendo da seguinte maneira, e aí vem aí a função do professor entender a teoria. Eu entendo da seguinte maneira, que quando eu falo de símbolo e eu falo de lei, eu estou falando de expressar. Mas eu também estou falando de determinar. Eu vou afirmar que aquilo ali é isso. Então eu vou pegar esse símbolo, e a pessoa não tem nenhum elemento naquele símbolo que vá levar até isso, mas eu expressamente digo, isso representa o infinito. Isso representa o infinito. Então eu estou expressando uma lei, um princípio e que a pessoa vai acatar e ela vai ter que aceitar aquilo ali enquanto lei. E o símbolo vai ter o seu valor de símbolo porque ele é expresso, ele representa. Então eu substituo o infinito por aquilo. Então no lugar de escrever a palavra infinito, eu coloco aquele símbolo infinito, por exemplo. Então é um caráter meio expresso, é um caráter meio de obrigação, um caráter meio de atribuição, é um caráter meio de lei. E é assim que são constituídas todas as logomarcas. Você vê uma logomarca, você não conhece ela, não chama o objeto dinâmico, e alguém vem e fala, não, isso aqui é o símbolo da marca tal. E aí sim, chega para você o objeto dinâmico através desta atribuição. Ok? E aí, dentro desses três verbos que a gente disse, que entre a relação do objeto imediato e objeto dinâmico, nós vamos estudar melhor ainda mais à frente. A gente está apenas começando esse tema, está dando o primeiro passo teórico para entender isso, o primeiro passo, tá? Para a gente inserir isso no nosso conhecimento semiótico, né? Ícone, índice, símbolo, a gente vai ampliar. E aí a gente vai surgir então o que a gente vai chamar aqui de três, dessa distinção tripartite, a divisão dos objetos imediatos em três tipos. Então os objetos imediatos, que são os objetos que estão no signo, eles podem ser divididos em três, que são os descritivos, os designativos e os copulantes. Então a gente vai abrir aqui mais um conhecimento. De novo, repetindo, então eles são os descritivos, designativos e copulantes, mas aí é tema para a próxima aula, para a gente destrinchar isso aí de uma maneira e também retomar um pouco, para a gente ir gradativamente crescendo. Então, nessa aula de hoje ele é importante porque a gente acaba inserindo objeto dinâmico, objeto imediato, sabendo que o objeto dinâmico é aquilo a quem a gente fala e o objeto imediato ele está dentro do próprio signo. Ok? Se gostou do conteúdo, curte, se inscreva no canal e continue acompanhando as nossas aulas aí de semiótica
Pirciana, ok? Um grande abraço e em épocas de crise agora, a gente está gravando esse vídeo nem em épocas de crise, cuide-se, lavem as mãos, evite sair e vamos sair dessa crise de saúde.